Gente, Dia dos Pais é um dia de muita alegria, não é verdade? Mas para alguns pode ser um dia de tristeza também, né? A gente teve esse ano aí muitas pessoas que talvez perderam seus pais aí para o Covid, né? Ou talvez seu pai não está mais vivo, ou talvez você é uma pessoa que não teve o seu pai ao longo da sua vida, ou talvez você é uma pessoa que não teve um bom relacionamento com seu pai. E a gente vem aqui na igreja, a gente celebra o Dia dos Pais, e a gente fala que Deus é um bom pai. E talvez para você muitas vezes é difícil você relacionar com isso, porque talvez você não tenha tido um bom pai, né? E eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã com vocês, sobre um pai que ele é bom em todo tempo. Eu queria falar com vocês sobre um pai que é fiel em todo tempo. E eu queria que você hoje entendesse um pouco o amor incondicional que esse pai ele tem por nós. Então, talvez como eu, essa manhã eu estava tomando meu banho e orando antes de vir pregar aqui. E eu estava agradecendo, né? Comecei a agradecer pela vida do meu pai. Me veio um sentimento de gratidão muito grande pela vida do meu pai, que está aqui comigo hoje. E eu comecei a perceber, assim, como muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem, não é verdade? Porque se torna comum para nós, né? Então, é muito importante a gente aprender a olhar para tudo aquilo que Deus tem nos dado e aprender a valorizar aquilo lá, porque senão a gente começa a achar que é normal. Só que tem muita coisa na sua vida que muitas pessoas gostariam de ter no seu lugar, e eu sei que muitos talvez gostariam de ter um pai como eu tive, né? Então sou muito grato a Deus por isso, e hoje eu estava honrando, quero honrar meu pai aqui também, nessa manhã. Meu pai é minha referência, meu pai sempre me incentivou a estar no ministério. Eu acho que eu estou aqui hoje por causa do meu pai, né? Eu falo que meu pai, ele melou meu sonho de ser jogador de futebol, porque ele nunca me apoiou, mas acho que é porque Deus queria que eu fosse pastor, né? Nunca quis ser pastor, porque eu vi o que meu pai enfrentava sendo pastor, mas Deus me colocou aqui hoje. Então, mas sou muito grato, né? Então, eu entendo que é um dia de alegria para uns, é um dia de tristeza para outros, mas nós temos todos algo em comum. Todos nós temos algo em comum. Nós temos o nosso Pai Celestial. E isso é comum para todos nós. E eu quero falar um pouco sobre esse Pai nessa manhã com vocês. Porque a forma como você enxerga Deus vai refletir na forma como você vive a sua vida. A forma como você enxerga Deus vai refletir na forma como você trata as outras pessoas. A forma como você enxerga Deus vai refletir as suas decisões, a maneira como você vai tomar suas decisões. Então por isso que é muito importante a gente determinar a maneira como a gente enxerga Deus na nossa vida. Como que você tem enxergado Deus hoje? Será que você tem enxergado Deus como um juiz? Sabe, talvez alguém que senta lá em cima, num trono lá do céu, fica olhando para tudo que acontece aqui embaixo e está julgando todas as atitudes que você tem, todas as ações que você faz, para tentar falar se você vai poder entrar no céu ou não. Porque essa foi a sensação que eu tinha quando eu estava crescendo de Deus. Eu tinha a sensação que Deus era um Deus que estava lá no céu, distante, sentado num trono, numa cadeira, e que Ele ficava olhando e analisando tudo que eu fazia, tudo que eu pensava, todas as decisões que eu tomava, para poder decidir se eu ia poder ser um cara que eu podia entrar no céu ou não. E eu lembro que essa música Bom Pai, que a gente tocou agora, eu gravei ela em 2018, se eu não me engano. E foi uma música que ela falou muito comigo. Ela falou muito comigo, porque através dessa música, eu comecei talvez por uma primeira vez, assim, eu sempre ouvi que Deus era pai, eu sempre ouvi que Deus me amava, mas eu comecei a experimentar Deus como um pai. Eu comecei a experimentar o amor de Deus na minha vida. Sabe por quê, gente? A gente aceita Jesus na nossa vida. A gente chama Deus de pai. Só que a gente não trata Deus como um pai. Porque se você realmente visse Deus como um pai para você, você confiaria que se você estivesse no pior momento da sua vida, que tem um Deus que é pai, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele cuida de todas as coisas e que Ele quer o melhor para você. Algum pai quer o pior para o seu filho? Todos os pais querem o melhor para o seu filho. Então, por isso que eu falo que a maneira como a gente enxerga Deus vai influenciar muito na maneira como você enxerga todas as situações e circunstâncias da sua vida. 1 João 4,19 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 3,16, que o pastor Oliver leu aqui para nós hoje também. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E Romanos 5, 6 a 8 fala assim para nós: de fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, né, na tradução original, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém, sabe, que morrerá por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu pelo ímpio. Gente, eu fico assistindo eu pregar, e eu fico vendo assim que eu estou matando o português. Né? Então eu corto as palavras na metade, eu não falo, né, do jeito correto. Eu estou agora me esforçando para falar corretamente. Acho que é porque eu falo muito rápido, sou acelerado, eu acabo cortando as palavras, adiantando as coisas, mas eu vou agora tentar falar de maneira correta aqui, viu, gente? Quem aí é focado muito em português, aí vocês me perdoam, tá? Mas estou tentando melhorar isso aí. Mas Jesus, ele morreu pelo ímpio. Talvez a gente encontre algum homem bom que morra por algum outro homem que seja muito bom, né? Talvez um herói morra por alguma pessoa. É muito difícil a gente encontrar alguém que morra por outra pessoa, não é verdade? É muito difícil, né? Você daria a sua vida por alguém? Você daria a sua vida por um bandido, por alguém que te roubou? Você daria a sua vida por aquele cara que fica te irritando, ou que te irritou quando você estava na escola? Ou por alguém que te trata mal no trabalho, seu chefe às vezes? Você daria a vida por essa pessoa? Muito difícil, né? E a palavra fala aqui que Jesus e Deus, eles deram a sua vida pelos ímpios, eles deram a sua vida pelos pecadores. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de um termo, chama groupie. Né? Groupie é uma fã, muito fã de alguém. Né? E essa groupie, né, muito fã de alguém, não sei se você já conheceu, alguém que é dona de um fã-clube, fã-clube do Luan Santana, fã-clube do Justin Bieber. Né? Quando você pega essa groupie, ela é uma menina, uma pessoa, né? não tem só meninas, né? Tem homens também, né? Vamos ser justos aqui, mas vamos supor que é uma moça, né? Que é groupie, fã do Luan Santana, e ela acha, com todas as forças dela, que ela vai casar um dia com o Luan Santana. Ela fala assim, ele não casou ainda porque ele não me encontrou. Né? Essa é o que está no coração da groupie. A groupie é uma fã, muito fã, que tem essa esperança. Né? E se talvez você pudesse sentar para conversar com uma pessoa dessa, né? O que você falaria para ela? Você falaria assim para ela, olha, você é uma pessoa linda, você é única, Jesus te ama, mas o Luan Santana não. Ele nem te conhece ainda, não é verdade? Você não falaria isso para ela? Fala assim, ó, cai na sua realidade, né? O Luan Santana nem sabe quem você é ainda. Não é verdade? Não é isso que você falaria para uma pessoa dessa? Eu já quase falei para algumas pessoas. Então, eu não vou contar aqui não, porque hoje eu prometi que eu vou terminar cedo aqui para vocês, né? Mas, gente, outro dia eu estava lendo esse texto de João, né? Que fala que Jesus, ele deu sua vida por nós, ele deu sua vida pelos pecadores. E quando eu estava lendo esse texto, me bateu uma coisa assim, tipo um sentimento. Eu falei assim, cara, se eu tivesse batendo um papo com Jesus agora, né, talvez eu chegaria para Jesus e falasse assim, Jesus, mas você morreu por todos mesmo? Quer dizer assim, Jesus, você morreu pelas pessoas más? Você morreu pelas pessoas ruins? Jesus, por que você morreu sabendo que muitas dessas pessoas não teriam um amor recíproco por você? Porque a palavra fala que ele tanto amou o mundo, ele amou tanto o mundo que ele morreu por todos. E eu falo assim, Jesus, mas você sabe que muitos desses que você ama nunca vão te amar de volta. Você não sabe disso, Jesus? E eu assim, por que você então não morreu por aqueles, porque você sabe quem vai te amar de volta, né? Você conhece todas as coisas. Por que você não morreu por aqueles que te amariam de volta? Você morreu por todos, Jesus, mesmo aqueles que não vão ser recíprocos com esse amor que você tem por eles. Você sacrificou, você doou o seu corpo, você doou o seu sangue, você se fez homem e você morreu e sacrificou por aqueles que nunca vão reconhecer esse sacrifício, Jesus. É isso mesmo? Né? Tá começando talvez, Jesus, ele é obcecado por esse mundo, né? A gente vê assim que existe uma obsessão de Jesus por esse mundo. E aí assim, talvez começa a soar como uma groupie.
como uma pessoa que é obcecada por algo. E a palavra fala que Jesus, ele é obcecado por você. Jesus, ele tem uma obsessão pela sua vida. Jesus, ele tanto te amou, que a palavra fala que ele morreu por você, sem garantias. Ele morreu por você quando você ainda era ímpio, quando você ainda era pecador, quando você ainda era sujo. Jesus morreu por você sem a garantia que você iria amar Ele de volta, sem a garantia que iria ser recíproco isso que Ele fez. Esse é o tamanho do amor do Pai por nós. Ele te ama, Ele ama esse mundo, Ele ama todas as pessoas, Ele ama todo mundo, os bons, os ruins. Ele tanto amou o mundo. O amor, ele é o grande tema da nossa existência. O amor é o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós somos o objeto da obsessão do amor de Deus. E nada vai poder mudar essa obsessão que Ele tem por mim e por você. Nada pode mudar. Imagina o tamanho da obsessão e do amor que Jesus ele tem por você, gente. Ele morreu por você, sem a garantia que você amaria Ele de volta. Será que a gente faz isso com alguém? Você dá alguma coisa para alguém sem saber se a pessoa vai retribuir de alguma maneira? Isso acho que é um nível ultra de amor, né? De maturidade. E se a gente pega na palavra de Deus, 750 anos antes de Jesus aparecer e tomar todos os nossos pecados sobre si e resolver o problema do pecado, a gente vai ver o extraordinário, o ilógico, o incondicional amor de Deus aparecendo para nós através da vida de um profeta chamado Oséias. Numa nação, na época de Oséias, onde exaltava muito a imagem e o sucesso, Deus, ele escolhe Oséias e ele chama Oséias, e Oséias concorda em se humilhar publicamente. Quando Oséias ele iniciou o seu ministério, Israel passava por um tempo de muita prosperidade econômica, Então é uma época onde o povo estava muito bem, o mercado estava em alta, era uma época de fartura, todos estavam muito felizes. Mas Oséias também pegou a queda de Israel na época, testemunhou essa queda. Ele passou por 6 reis durante o período da sua vida, sendo que 4 deles, um matou o seu antecessor, E a imoralidade pessoal acabou com a economia, o governo, a ponto da nação ser destruída pelos assírios. E quando a gente pega os profetas do Antigo Testamento, muitos profetas, eles tinham a incumbência de Deus de trazer uma mensagem que estava no coração de Deus. Mas além de trazer essa mensagem, de serem uma boca para aquilo que estava, de serem as palavras daquilo que estava no coração de Deus, muitos deles também tinham a possibilidade, eles eram chamados por Deus para não só profetizarem, falarem, mas para viverem aquilo que eles estavam profetizando. Em Oséias a gente pega um dos casos mais interessantes e talvez mais difíceis de todos esses profetas, porque Deus atribui a Oséias que ele vai ser uma voz para a nação de Israel. E a sua atribuição, sabe qual é? A atribuição que Oséias recebeu de Deus? Bem simples, gente. Oséias teve que se casar com uma prostituta. Foi isso que Deus falou para Oséias. Oséias, você vai se casar com uma prostituta. Aí Oséias, Deus, como é que é? Não sei se eu entendi direito. E Deus falou, você vai se casar com uma prostituta. Oséias, então, como um profeta, como um homem de Deus, ele entende isso, ele se casa com essa prostituta, e o nome dessa mulher é Gomer. Ele se casa com essa mulher, e aí aparentemente as coisas estão indo tudo bem. Aí eles têm um filho, depois eles têm uma filha, depois eles têm mais um filho, e está tudo indo naturalmente, até que de repente um dia Oséias acorda, e aí Gomer não está lá. Oséias então ele começa a procurar, ele procura no closet, aí ele procura no banheiro, ele procura na cozinha, e Gomer não está mais lá. Gomer foi embora. Sua esposa, prostituta. E agora Oséias então, ele é um homem solteiro com 3 filhos, e ele é uma das pessoas mais conhecidas na nação de Israel. Oséias era um cara, digamos assim, na época, famoso, tá, gente?
Então, ele já teve que talvez passar por uma humilhação de se casar, como sendo um homem de Deus, se casar com uma prostituta. E além disso, essa prostituta abandona ele com 3 filhos. Então, Oséias, como sendo um homem de Deus, a boca de Deus para a nação, talvez naquele momento ele sentiu uma vergonha muito grande. Ele que era para ser um farol de esperança para a nação de Israel, talvez deve ter pensado consigo mesmo: eu não consigo nem cuidar da minha própria família, eu não consigo nem manter a minha própria esposa dentro de casa. E aí, a gente vê, logo em seguida, talvez ele passou por um período difícil, onde ele questionou muita coisa de Deus, falou: Deus, você me mandou casar com essa mulher, agora eu não sei mais, essa mulher foi embora, eu não sei onde ela está, ela me abandonou, me deixou aqui com 3 filhos, eu estou sendo humilhado, né? Todo mundo sabe da minha situação, todo mundo fala sobre a minha vida. E aí o que Deus fala para Oséias? Deus fala: vai procurar ela. Olha só que coisa, gente. Ele casou com uma prostituta, aí essa prostituta abandona a família, ele e a família, para se prostituir novamente, tá? Não foi só que ela abandonou para fugir, ela abandonou para se prostituir novamente. E aí Deus fala assim para Oséias: vai procurar a sua esposa, vai procurar a sua esposa. Gente, eu não sei se alguma vez na sua vida, né, se você já foi traído alguma vez na sua vida, né, num relacionamento. E é uma sensação terrível, parece que você está tomando uma facada no meio do peito, né? Você não quer ver a pessoa nunca mais. Agora imagina Oséias sabendo que ele vai ter que procurar a mulher dele nos bordéis da cidade. Olha só Oséias 3:1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. É forte, hein, gente? É forte. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses. É forte isso aqui, gente. Isso aqui é muito forte. Oséias, ele foi levantado para profetizar, porque na época os israelitas começaram a adorar outros deuses. Então na visão de Deus eles estavam se prostituindo. E como Oséias foi levantado para ser essa boca em relação a esse assunto, Deus fez ele viver isso daí, e trouxe uma prostituta para dentro da sua própria casa. E olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó: vai procurar ela de novo, e mostra o amor, seu amor por ela, mesmo ela sendo adúltera e estando com outros homens. Ô meu irmão, vamos ser sinceros aqui. Quem que consegue fazer isso aí? Quem que consegue fazer isso daí? Quem que consegue? Você conseguiria? Eu não posso falar por mim não. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Deve ser muito difícil. E aí Deus está criticando o quê? Vocês adoram outros deuses, vocês estão se prostituindo. Será que talvez esses não somos nós também? Né? Porque talvez você fala assim: eu não tenho uma estátua dentro de casa que eu adoro. Mas talvez o seu Deus é o dinheiro, talvez o seu Deus é o seu trabalho, talvez o seu Deus é o seu relacionamento, talvez o seu Deus são os seus filhos, talvez o seu Deus é a sua família, talvez o seu Deus... Cara, eu não sei. Mas será que talvez nós também não temos prostituído o nosso coração com outros deuses, sem a gente perceber que isso tem acontecido? Porque Deus enviou um profeta para falar com o povo. E aí então, naquela época em Israel, eles estavam então no período que aconteceu tudo isso, vivendo uma época de prosperidade financeira. E o amor, ele era um tema importante na época, né? Então, eles tinham alguns conceitos culturais sobre amor, eles tinham algumas filosofias sobre amor. Primeiro, o amor ele pode ser comprado. Segundo, o amor é simplesmente a busca por autossatisfação. E terceiro, o amor ele é encontrado e pode ser encontrado em coisas, né? Então talvez desde aquela época a gente vê uma visão muito rasa de amor, né? E talvez na nossa língua portuguesa é difícil para a gente falar sobre amor, porque a gente só tem uma palavra para falar sobre amor. No grego existem 4, para você terem ideia, né? Então, por exemplo, você pode falar: eu amo maçã, e eu amo a minha esposa. Mas pô, você ama a sua esposa como você ama maçã? Não, são 2 tipos de amor diferentes, não é verdade? Então, eu amo, sei lá, eu amo... vocês entenderam, né, gente? Amo chocolate, eu amo. Mas... então, talvez é difícil para a gente entender esse conceito de amor muitas vezes, porque a gente tem uma palavra só para explicar algo que talvez seja tão complexo. E aí a gente acaba tendo definições sobre amor, e a gente usa a palavra amor de forma muito rasa.
né? Só que a gente vê ao longo da história, Deus invadindo as nossas vidas, Deus invadindo a história, Deus invadindo as situações, e Ele vindo e trazendo para nós uma mensagem do que é o real amor, sabe? E Ele fala assim, Deus, Ele vai demonstrar o amor dEle, eu vou demonstrar para o meu povo o que realmente amor é. Sabe, antes da crucificação, antes da morte, da ressurreição de Jesus, a história de Oséias e Gomer é a maior expressão do amor de Deus que a gente vai ter na Bíblia. Oséias então recebe a atribuição de ter que procurar sua esposa, e eu imagino como que deve ter sido isso para ele. Um homem de Deus, um profeta conhecido na nação de Israel, ter que ir até o Distrito Vermelho, lugares onde talvez um homem de Deus não deveria estar presente. Então ele teve que ir até o Distrito Vermelho da sua cidade, o lugar onde ficavam os bordéis dessa cidade, e ele vai então e começa a procurar pela sua esposa, porque ele não sabia onde ela estava. E aí ele pergunta, né, tipo, encontra algum cara na rua, talvez que ele conhece, e o cara está lá, e aí perguntou, cara, desculpa, eu estou procurando a minha esposa, faz um tempo que eu não vejo ela. Você viu o Gomer por aí? E aí, o cara, pô, desculpa e tal, não vi. E aí ele vai andando, aí ele encontra outro. Aí de repente ele encontra outro cara e pergunta assim, estou procurando minha esposa, Gomer. Você viu ela por aí? Aí o cara fala, poxa, profeta, desculpa, não sabia que vocês estavam juntos ainda. Eu encontrei ela uns dias atrás. Ela estava lá na casa de baixo, na esquina. Aí Oséias continua procurando. E aí Oséias ele encontra Gomer. E quando Oséias ele encontra sua esposa, ela está sendo vendida num leilão de escravidão, para ser escrava. Oséias chega para o dono desse leilão, e ele fala assim, essa daí é minha esposa, eu quero levar ela de volta. E o dono do leilão fala assim para ele, cara, eu não sei quem essa mulher é, eu não ligo para quem ela é, e para mim pouco importa quem você está falando que ela é. Eu comprei ela, agora ela é minha. Se você quiser ela de volta, você pague por ela. Oséias vai então, né, estou chamando de leilão porque muitos acham que foi num leilão. E Oséias compra Gomer de volta. A palavra fala que ele comprou Gomer por 15 pedaços de prata e 1 homer e meio de cevada. E a gente vê aqui que o número 15 ele é um número muito significativo na palavra de Deus, onde 3 representa a trindade e onde 5 representa a graça de Deus. A gente vê a cevada que representa os seres humanos, e a gente vê a prata que representa a divindade. Então aqui nessa pequena compra a gente vê todo o evangelho sendo representado de alguma maneira. E aí então Oséias paga isso daí, e estipula então que o preço é 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. 15 peças de prata na época era metade do preço de um escravo. Só que se você pega mais um preço de um escravo, então eram 30 moedas de prata. E se você pega então mais 1 homer e meio de cevada, que representava na época a alimentação de um escravo ao longo de um ano, fosse transformado em moedas de prata, seriam mais 15. Então a gente vê aqui 30 pedras de prata. Isso nos remete ao Novo Testamento. Por quê? Porque 30 pedras de prata foi o tanto de pedras que Judas vendeu Jesus para os sacerdotes. A gente pega 30, que é a idade que Jesus começou o seu ministério. A gente pega 30, que foi a idade em que Davi começou a reinar em Israel. A gente pega 30 e a gente vê um número simbólico ali. 30 pedras de prata. Foi quando Oséias comprou Gomer e tirou ela da escravidão. 30 pedras de prata foi o tanto de pedras que Jesus foi vendido para que Ele nos libertasse da escravidão, nos libertasse dos nossos pecados. A gente vê o evangelho inteiro representado nessa história. E aí, Oséias chega para esse homem então, e fala assim, 30 pedras de prata, 15 pedras de prata e 1 homer e meio de cevada? Eu pago. O preço que for, eu pago. O preço que for, eu pago. Queria já pedir para o pessoal do Ministério de Louvor, já pode subir aqui que eu já vou estar encerrando. Comprometido, hein, gente? O preço que for, eu pago.
Mas aí você fala assim, espera um pouco, Oséias, espera um pouco. Gomer já não era sua, ela já não te pertencia. A palavra de Deus fala para nós que tudo o que existe debaixo dos céus, tudo o que existe na terra pertence a Ele. E mesmo assim, Ele envia Jesus para pagar um preço pela minha vida e pela sua, mesmo sabendo que nós já pertencemos a Ele de alguma maneira. Esse é o tamanho do amor incondicional do nosso Pai. E ele prossegue então para renovar sua aliança, no versículo 3 ele fala assim, eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais uma prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. E logo depois disso, ele fala, depois, no versículo 5, depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ele usa Davi aqui, porque até então Oséias ele não conhecia o termo Jesus, porque Davi ele entra nesse versículo como um termo messiânico, ele representa a vinda de Jesus, tanto é que Jesus ele é chamado de filho de Davi no Novo Testamento. E aqui, Oséias ele não conhece esses dias ainda, os dias de misericórdia, os dias de bondade. Oséias conhece um Deus que é um Deus de justiça, um Deus de ira, um Deus que condena, um Deus que aprova e reprova perante a sua lei, mas ele fala, virá o dia em que vocês experimentarão a bondade do Senhor. E esse dia, ele veio com Jesus. Quem é Oséias? Oséias significa salvação. Gomer significa completo. Deus é Oséias. Nós somos Gomer. Mas em Jesus, nós somos completos. Em Jesus, nós somos completos. Jesus é o meu Oséias. Ele me completa. Nada precisa ser adicionado, porque eu sou completo em Jesus. Em Mateus, Jesus está sentado à mesa com alguns cobradores de impostos. Ele é questionado pelos fariseus. Por que você está sentado com esses caras aí? É com eles que você anda? E aí Jesus, ele pega e ele cita Oséias em Mateus. Ele fala assim, eu não vim buscar julgamento, eu vim buscar bondade e misericórdia. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de mim. Eu não vim para aqueles que acham que não precisam. Eu vim para aqueles que estão desesperados. Eu vim para aqueles que estão tristes. Eu vim para aqueles que estão desamparados. Eu vim para os necessitados. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de mim. Esse é o amor incondicional do nosso Deus. Romanos 8 fala assim para a gente, um dos versículos mais fortes que tem. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Estava pensando assim, gente, eu nunca fui um cara que eu tive um testemunho daqueles cabulosão, assim, sabe? Aquele testemunho, nossa, eu às vezes eu pedia, né, eu falava assim, nossa, eu vi os caras contando testemunho, e falava, nossa, por que eu não tenho um testemunho desse, igual desse cara, né? Nunca tive, cresci dentro da igreja, não que eu também nunca errei, né? Mas eu nunca tive um testemunho, pô, usei drogas e tal, e aí, enfim. E eu falo assim, poxa, eu queria ter um testemunho desse, mas eu nunca tive esse testemunho. Mas apesar de eu nunca ter tido esse testemunho, quando eu olho para a lei, eu vejo que mesmo assim eu falhei. E quando a gente olha para a lei, ela fala para a gente o seguinte, que quando você falha com uma lei, você falhou com todas. Então se a gente for sincero com a gente mesmo, todos nós somos Gomer, mas todos nós temos um Oséias. Esse Oséias se chama Jesus, e Ele é aquele que te faz completo. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Quando Jesus ele veio, para mim, a maior revelação que Jesus ele veio nos trazer, foi a de Deus Pai.
Porque até então, como eu falei, Deus era conhecido como juiz, Deus era conhecido como ira, Deus era conhecido como poderoso, Deus era conhecido como soberano, mas Deus ainda não era conhecido como Pai. Mas a partir do momento que Jesus veio, Ele veio nos revelar o nosso Deus Pai. É esse Pai que está aqui nessa manhã, é esse Pai que você pode confiar, é nesse Pai que você pode descansar, e é esse Pai que faz você completo.